Olá, irmãos, Pai do Senhor com vocês, tudo bem? Esse é o canal Forjados pela Palavra, meu nome é Gideon Gomes. Eu queria convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho e assista o vídeo até o final, irmão, que vai ser para edificação da sua vida. E hoje eu quero trazer uma mensagem aqui para os irmãos, que é as escolhas e as suas consequências. E lá em Romanos 6, capítulo 22, a palavra fala o seguinte: mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos ir para o desenvolvimento, das questões do vídeo, amém, irmãos? Então o que acontece, amados? O tema é as escolhas e as suas consequências. Então todos sabem que tudo que a gente escolhe na nossa vida, toda postura, toda atitude que nós temos, independente do que for, vai nos trazer consequências, né? Então lá em Ezequiel 18:20, a palavra de Deus ela fala que toda alma que pecar morrerá. Então havia uma cédula, havia uma dívida, nós tínhamos uma sentença a cumprir, mas nós antes todos estávamos condenados à morte, amém? Então, irmãos, a gente tem a opção de escolher a morte ou a vida. Isso eu quero falar para você, que talvez você está visitando o canal agora e talvez Deus fez você cair nesse vídeo, e ver essa meditação na palavra. Nós temos a opção de escolher. Mas antigamente, Deus não havia se revelado como hoje nós podemos conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra, e é o que nós temos a apresentar para nós, irmãos? O pecado, ele vai nos levar ao inferno. Se o pecador ele não se arrepender do pecado, ele será condenado. Mas Jesus, ele morreu na cruz para falar para você, você que é pecador, eu sou pecador, todos nós somos pecadores. Jesus fala assim: sabe, filho, aquela cédula, aquela culpa, aquela dívida que você tinha para pagar, eu paguei por você. Então Jesus vem e apresenta para você o dom gratuito da vida eterna. Porque hoje nós só podemos chegar à vida eterna através do sacrifício do Filho de Deus na cruz. Então, irmãos, Deus ele nos deu o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio. E escolher a Cristo nos traz a vida. Nos traz a vida. Porque, irmãos, eu gosto de fazer trazer para nossas vidas de hoje, porque quando a Bíblia fala lá em Mateus 3, não é Mateus não, é João 3,16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é que aquele que escolhe Cristo não vai perecer na vida e vai passar a eternidade com Cristo. A questão de você se arrepender dos seus pecados, de seguir a palavra de Deus, de seguir o Evangelho de Cristo, é para que você seja salvo, amém? E Jesus te ama do jeito que você é, me ama do jeito que eu sou. Mas quando nós nos entregamos a Cristo, Ele quer que nós venhamos, Ele quer nos transformar dia a dia, para ponto de sermos a imagem do Filho de Deus. Ou seja, sermos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Deus quer ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, irmãos, para ser semelhante a Jesus é uma tarefa muito árdua, em que nós precisamos estar dispostos a abrir mão do nosso pecado, abrir mão dos nossos erros, abrir mão das coisas que nós achamos erradas, das coisas que a sociedade nos impõe. De que vamos supor, tem coisa que não dá para discutir, irmãos, é a palavra é contra o homossexualismo, é pecado. Mas Cristo tem poder para libertar. Deus ele tem poder para libertar a pessoa do homossexualismo. Homossexualismo perante Deus é pecado. Mas a porta para você se arrepender e ser salvo está aberta. Você não será condenado se você se arrepender. Você que é viciado em álcool, drogas, coisas assim, Em teste, por que eu falo que o vício é pecado? Álcool, bebida. Porque isso traz destruição para o corpo. E o nosso corpo, ele foi feito para ser templo, habitação de Deus. Para ser templo do Espírito de Deus. Então, irmãos, Deus ele nos deu o livre-arbítrio, mas tem coisas que no livre-arbítrio nós temos que entender.
que a gente não consegue vencer o pecado na nossa vida, a gente não consegue vencer o pecado assim, eu bebo muita, vamos supor, eu bebo muita cachaça, eu bebo muita, não, mas eu não vou beber mais. E pronto, você não vai beber, não. Você só vai conseguir parar de beber, parar de fazer uma coisa errada que desagrada a Deus, se você falar assim, Deus, eu não consigo vencer o pecado, não consigo vencer o erro. Então por isso você tem que ter uma escolha e uma atitude de escolher o melhor para a sua vida. O melhor que é a palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo. Ou seja, irmãos, hoje nós devemos voltar para aquilo que Cristo ensinou na palavra dele. A lei e os profetas, amém, devemos dar atenção, devemos entender, porque tem lições preciosas na lei e nos profetas. Mas Deus, ele quer que nós nos foquemos, que a igreja dele se foque no Evangelho de Cristo. Então, irmãos, nós precisamos entender isso bem claro e precisamos crer que Cristo nos traz a vida através do reconhecimento da sua obra na cruz, porque só vai ser salvo aquele que reconhecer a obra de Cristo na cruz. Jesus, eu reconheço a sua obra na cruz, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador, eu me arrependo do meu pecado, me ajuda a abandonar o pecado, porque quem se arrepende do pecado, irmão, ele abandona. Né? Jesus, quando aquela mulher, a mulher que foi considerada adúltera, apareceu perante Cristo, e todo mundo conhece essa passagem porque ela é muito famosa, né? Aí vem os acusadores, joga a mulher perante Jesus, e Jesus escreve umas coisas na terra que não sei o que ele estava escrevendo, né? Aí Jesus fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu tenho pecado, não posso condenar você por você ser homossexual. Mas a palavra, ela fala que não pode, que é errado. Mas Cristo, com amor, ele quer mostrar para você que se você se arrepender, você vai alcançar a salvação, você vai alcançar a libertação. Por quê, irmãos? Deus, ele é poderoso para fazer todas as coisas. Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, pedimos ou possamos imaginar, irmãos. Amém? Então nós devemos ter essa visão. Então, irmãos, nós vemos aqui que se você escolher o Evangelho, escolher o amor de Deus, Deus vai te aceitar do jeito que você é, mas Ele vai te transformar para você se tornar do jeito que Ele quer. Amém? Deus quer fazer você se tornar do jeito que Ele quer. E Deus não quer que você aceite Cristo como um mentiroso e continue mentindo. Deus não quer que você aceite Ele sendo um adúltero e continue sendo um adúltero pro resto da vida. Vocês estão me entendendo, irmãos? Deus não quer que você... Deus vai aceitar você que rouba as pessoas, que aplica golpes. Deus vai aceitar você se converter. Mas Ele não vai aceitar você continuar a vida na prática do pecado. Por quê? O que Jesus falou para a mulher adúltera? Falou assim, onde estão os teus acusadores? Aí Jesus falou, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Não é, irmãos, eu que condeno as pessoas para o inferno. Não é Deus que condena as pessoas para o inferno. O que condena as pessoas para o inferno é a atitude de continuar no pecado. Sem reconhecer que Jesus fala assim, irmão, para você. Jesus fala, filho, eu te amo. Abandona o seu pecado. Eu consigo te libertar da noite para o dia. E Ele consegue, irmão. Deus tem poder para isso. Mas as pessoas não querem crer. Né? O espírito do anticristo está no mundo, cegando as pessoas para que elas não se arrependam. Para que elas não venham chegar ao conhecimento da verdade. Isso é lamentável saber disso, irmãos. É lamentável ter essa noção, irmãos. É muito lamentável. Amém? Então, irmãos, Deus, Ele perdoa os pecados, mas a consequência sempre vai vir. Né? Mas antes de falar disso, eu quero falar de escolhas que não deram certo. Quando você escolhe não fazer a vontade de Deus, as coisas vão dar errado, irmão. Amém? Deus está falando, você está num relacionamento. O relacionamento é abusivo. O relacionamento está te fazendo sofrer. Então logo isso não é de Deus. Porque lá em Provérbios a palavra de Deus fala que a bênção de Deus ela enriquece. E ela não acrescenta dores na sua vida. Amém, irmão? Você está me entendendo? A bênção de Deus ela não vai acrescentar dores na sua vida. Então, as escolhas que deram errado foi Abraão, Sara e Agar. Amém? Deus fez a promessa para Abraão, Sara riu, Sara não acreditava que ela poderia engravidar, que ela poderia ter um filho. Aí Deus fez uma promessa, tudo bem,
Sara, naquele momento, e Abraão, eles estavam imaturos. Eles não tinham maturidade para entender que tem que esperar na promessa. Assim como muitos de nós, muitas vezes, nós somos imaturos e não entendemos a vontade de Deus. Então, Sara e Abraão, na sua imaturidade, Sara entregou a Agar para poder ter um filho através de Agar, e nasceu o primogênito de Abraão com Agar. Mas o filho da promessa, irmãos, era Isaac. Isso trouxe a confusão que está até aí hoje. Os muçulmanos falam que é Isaac e os judeus falam que os muçulmanos falam que é Ismael e os judeus falam que é Isaac o primogênito. Mas o filho da promessa era para Abraão e Sara. Agar não tinha nada a ver com a promessa de Deus. Então isso trouxe uma confusão que está até hoje aí. E também foi propósito de Deus isso tudo acontecer, né? Tudo que acontece na história está no controle das mãos do nosso Deus. O nosso Deus, ele é poderoso e ele não perde, irmãos, o controle de nada, em momento algum. Amém? E Saul e a vidente, né? Saul é aquela vidente de Endor. Eu já gravei 2 vídeos sobre essa questão de Endor, sobre o Saul ter consultado os mortos. E Saul vai lá e consulta, mas só que Saul, irmãos, quando ele consultou, ele cometeu um erro, porque o primeiro erro que ele cometeu foi de não ter esperado Samuel chegar, porque Saul tinha vencido o exército e ele tinha uns despojos, e ele resolveu fazer o sacrifício. Só que Saul não tinha autoridade para oferecer sacrifício. Quem tinha era sacerdote, era o pessoal da tribo de Levi naquele tempo. Então Saul foi rejeitado lá em 2 Samuel capítulo 12, se eu não me engano. Lá no finalzinho lá, ele consultou aquela hipnotisa. O que o demônio falou para Saul já tinha acontecido há muito tempo e Deus já tinha falado. E outra escolha errada, Davi e Betseba. Davi e Betseba foi um problema assim, irmãos. A obrigação do rei naquele tempo era ir guerrear pela nação. E ele ficou no palácio. Quando você que é cristão, quando você abaixa a sua espada, porque hoje nós vivemos em guerra, Satanás tenta o tempo todo nos destruir, nos levar à destruição. Então, se você baixa a guarda, se você, em vez de fazer o que você tem de fazer para Deus, você vai fazer outras coisas, você vai cair no erro, assim como Davi caiu. Então, irmão, nós devemos entender que Deus sempre, amém, Ele perdoa os nossos pecados, os nossos erros, mas as consequências sempre vão vir, amém? Eu precisaria de outros vídeos para estar entrando mais a fundo nessa temática desse assunto. E, irmãos, a palavra de hoje é só isso. Entenda que Deus perdoa os pecados, amém? Mas as consequências sempre vão vir. Deus abençoe. Até mais.